Bom dia, garotada da 1111. Vocês me desculpem aí pelo atraso dessa videoaula de correção. Eu não pude corrigir com vocês presencialmente, tive uma série de problemas com o meu computador, agora que ele está menos pior, tá? Ainda estou acertando aqui os drives dele, eu fiz uma atualização e não fui muito feliz não. Agora está melhor, ficou o computador rápido, mas perdi muitos arquivos. Então vamos lá, vamos à correção. Deixa eu fechar essa câmera aqui para a gente começar essa correção. A gente começa com... Deixa eu ver se eu consigo isso. A gente começa com essa questão que mostra o seguinte. Ela associa o tamanho do vetor, independente da unidade de medida que você use, o tamanho do vetor à intensidade da grandeza física que ele representa. Tá? Então, olha só. Aqui são vetores que representam velocidade, tá? E cada centímetro dessa régua corresponde a 3 metros por segundo. Tá? Então, sabendo disso, é para responder essas questões que vêm em seguida. Qual a intensidade da velocidade VA? Então está aqui, olha só. Se você der uma olhada, deixa eu abrir aqui um editor de imagem, que aí fica mais fácil a gente poder ter essa ideia. Então se você der uma olhada aqui, olha só, a gente pode ver aqui deixa eu diminuir essa linha. Deixa eu desfazer isso aqui para poder ficar uma linha mais fininha, para a gente poder ter ideia. Então está aqui, ó. Você vê que esse vetor começa no 7 e termina começa no 1,5 e termina no 7. Ó, se você der uma olhada. Opa, cadê? Tá ali, né? Então você tem aqui de 1,5 até 7, você tem 1, 2, 3, 4, 5 centímetros e meio. Né? E se cada centímetro vale 3 metros por segundo, então você tem 5,5 vezes 3. Deixa eu só fechar aqui, ó. 5,5 vezes 3, ó. 5,5 vezes 3. Isso me dá 16,5 metros por segundo. Como a velocidade é... Cadê? Deixa eu voltar aqui para a área de vocês. Como a velocidade ela tem apenas 2 algarismos significativos, eu vou ter meu resultado também com 2, então eu vou dizer que é 17 metros por segundo. 16,5 metros por segundo vai virar 17 metros por segundo com 2 significativos. Então está aqui, letra A. Ok? A segunda questão, qual a intensidade da velocidade B? Você vê aqui a velocidade B começa no 0 e termina no 7, então você tem 7 centímetros. 3 vezes 7, 21 metros por segundo. Então está aqui, letra... É a segunda opção, que eu não coloquei letra nesse caso. Qual a intensidade da velocidade VC? Também tem que medir o tamanho da velocidade VC. Você vê aqui que você tem 1, 2, 3 centímetros, então você tem 9 metros por segundo em módulo. Mas se você considera nesse sentido, né, para cima positivo, essa velocidade C tem que ter o sinal oposto. Então você vai ter menos 9 metros por segundo. Tá? Então vamos lá, menos 9 metros por segundo. Entenderam? Por isso que há uma diferença entre 9. Eu não pergunto qual é o módulo da velocidade, eu pergunto qual a intensidade. E aí a intensidade você considera o sinal. Ok? Então, se a gente está considerando para lá positivo, um vetor oposto tem que ter sinal oposto. Ok? Porque esses vetores têm a mesma direção. Bom, o que podemos afirmar quanto à direção dos vetores VA, VB e VC? Eu posso afirmar o seguinte, todos eles têm a mesma direção. Porque o que vem a ser direção? Direção são retas paralelas, né? Retas que têm a mesma inclinação. Ó, e todos eles têm a mesma inclinação. E a única coisa que acontece aqui é que VC tem a mesma direção, mas tem sentido oposto. Mas a gente não lê nada nesse sentido aqui. Ó. Vamos lá. VA, VB e VC tem mesma direção e mesmo sentido, não. Só se todo mundo tivesse todo mundo para cima ou todo mundo para baixo, que não é o caso. Então, o que eu posso afirmar é que todos os vetores têm a mesma direção apenas. Tá bom? Se tivesse uma opção assim, todos os vetores têm a mesma direção, mas VC tem sentido oposto. Aí eu poderia até colocar, mas não tem nada nesse sentido. Tá? Aqui você tem uma série de vetores, e aí eu peço para que vocês façam uma série de operações vetoriais.
A primeira, eu quero obter um vetor resultante, onde eu estou somando o vetor A, que é esse aqui, com o vetor B, que é o de baixo. Vocês vejam que para eu fazer uma operação vetorial, a gente tem que ver a direção desses vetores. E nesse caso, os dois vetores têm a mesma direção. E sempre que eu tiver vetores na mesma direção, eu posso trocar a operação vetorial. Deixa eu trocar essa corzinha aqui do meu... Eu troquei, ok? Então... Caramba! Pronto. Eu estou trocando aqui a minha expressão vetorial pela expressão numérica, perdão, pela expressão onde eu estou pensando apenas na intensidade do vetor. Então ficaria assim, ó, a intensidade do vetor resultante é igual à intensidade de A mais a intensidade de B. Eu só posso fazer isso quando os vetores têm a mesma direção. Eu já sei que o meu vetor resultante tem que estar na horizontal, tá? Se for positivo, ele vai estar para a direita nesse caso. Se ele for negativo, ele está para a esquerda. Então vai ficar assim, R é igual ao valor de A, 30, mais o valor de B, menos 40. Eu tenho que colocar aqui entre parênteses para não haver conflito com os sinais, tá? Então vai ficar 30 mais com menos vai dar menos, né? E eu tenho um vetor que vale menos 10 unidades. Ó. Menos 10 unidades. Eu coloquei unidade genérica que poderia representar qualquer grandeza física, velocidade, aceleração, campo elétrico, tá bom? Então eu tenho um vetor menos 10 que aponta para onde? Para a esquerda, porque ele é negativo. Ó. Então é a letra E a minha resposta correta. A letra E é menos 10. Então está aqui a letra E e o correto aqui, tá bom? A 6. Eu quero um vetor resultante que é A menos B. De novo, como meus vetores têm a mesma direção, eu posso trocar a expressão vetorial pela de valores. R é igual ao valor de A menos o valor de B. R é igual ao valor de A, 30, menos da diferença, mais o valor de B é menos 40 também. Ó. Então, nesse caso, eu tenho um vetor resultante que é 30 menos com menos vai dar mais, olha, 40. Então, eu tenho um vetor resultante que vale 70 unidades. E, nesse caso agora, ele está para a direita, tá? Porque positivo é para a direita. Então, um vetor que vale 70 está para a direita é a letra B. Você vai lá e marca a letra B. Então, na questão 7, você tem agora uma soma de B com A, né? Então, como é que vai ficar isso? Vamos lá. Como os vetores têm a mesma direção, eu tenho que R... Deixa eu usar aqui Deixa eu também aumentar aqui o tamanho da fonte. Cadê você? Aqui, ó, vamos lá. R... não gostei desse jeito aqui, não. Pera aí, tá desfocado isso. Cadê você? Deixa eu ver se isso aqui fica melhor. E também não ficou bom, não. Tem umas coisas esquisitas para cá. Vamos ver se daqui fica melhor para escrever. Vamos lá. R é igual a B mais A, né? Então vai ficar assim, que R é igual a B menos 40, mais A que vale 30. Então eu tenho um vetor R que vale menos 10 unidades. Ou seja, tanto faz. Lembra que nós achamos que A mais B é um vetor menos 10 unidades. E B mais A também é menos 10 unidades. Por quê? Porque a soma vetorial também tem a propriedade comutativa. Tá? Então, tanto faz você somar A mais B como B mais A, que o resultado é o mesmo. Então, a questão 7, você tem aqui a letra E. Tá? Letra E. 8. Eu tenho o vetor B menos A. Né? Lembrem-se que A menos B, achamos quanto? Olha só. A menos B, achamos um vetor que vale 70. Né? Era 30 menos 40, que dá 30 mais 40, 70. Agora vamos ver como é que fica B menos A. Já adianto, a subtração não é comutativa. Você não pode trocar os vetores da posição, que vai dar outro resultado.
Então, a gente achou A menos B 70. Vamos ver como é que fica B menos A. Então, vai ficar assim, ó. O valor de R é o valor de B, menos 40, menos da equação A, que vale 30, olha. Então, R é o vetor menos 70 unidades. Então, percebam, A menos B é mais 70 e B menos A é menos 70. Tá? Então, a resposta muda. Ok? É um vetor oposto também. Então, se você inverte a operação, você obtém um vetor oposto também. Então, a resposta correta é a letra C. A letra C. Questão 9. Eu tenho dois vetores agora na vertical e eu quero somar esses dois vetores. Então, como eles têm a mesma direção, é o mesmo esquema, tá? Você tem aqui, deixa eu limpar isso daqui, você tem então que o valor do vetor R é o valor do vetor C mais o valor do vetor B. O valor do vetor R é C, que tem 40 unidades, mais D, que tem menos 20 unidades. Então, você tem aqui um vetor resultante que tem intensidade 40 menos 20, que vai dar 20 unidades. Então, meu vetor resultante é um vetor para cima e que vale 20. Olha. É só dar uma olhada ali e ver qual é a resposta, a letra B. Ok? Eu quero um vetor resultante que é C menos D. De novo, vetores com a mesma direção, é só fazer o seguinte, R é igual a C, o valor de R é o valor de C menos o valor de D. O valor de R é igual a C, 40, menos o valor de D, que é menos 20. Esse primeiro menos é o da equação, e o outro menos é o da intensidade do vetor, tá? R é igual a 40 mais 20, que vai me dar um vetor que vale 60. Então, o nosso vetor resultante é um vetor para cima e que vale 60 unidades. Então, a resposta correta é a letra E. Letra E. Tá? Questão 11, eu quero D mais C. A gente fez C mais D. Tá? C mais D deu quanto? Vamos ver aqui. Ó. C mais D deu um vetor, cadê? Que vale 20 para cima. Então, você não precisa nem fazer conta, já sabe que vai dar um vetor 20 para cima. Por quê? Porque a operação de adição ela é comutativa. Então, continua sendo a letra B. Tá? Eu vou achar o mesmo resultado. É só fazer que você vai achar o mesmo resultado. Agora, D menos C. Lembram que quando a gente fez C menos D, aqui, ó, C menos D, deu o quê? Deu um vetor, cadê? Deu um vetor 60 para cima. Se você não quiser fazer conta, agora você vai achar um vetor oposto. Um vetor D menos C vai ser um vetor agora menos 60 para baixo. Se você quiser fazer a prova dos 9, é só realizar a operação. Olha, como são vetores na mesma direção, eu tenho que o valor de R é o valor de D menos o valor de C. O valor de R é igual a D menos 20, menos da equação, né? E o valor de C, que é 40. Então, você vai achar um vetor R que é igual a menos 60 unidades. Ou seja, agora o vetor resultante é um vetor para baixo que vale menos 60 unidades. Ou seja, a letra D. Marca lá a letra D. Tá? 13. Eu quero somar o vetor A com o vetor C. Só que A está na horizontal e C está na vertical. E então, o método que eu posso fazer ou é o método do paralelogramo ou o método do polígono. Eu sempre vou aconselhar vocês fazerem o método do paralelogramo quando vocês tiverem dois vetores. E como é que é esse método? Arrasta os dois vetores para o mesmo ponto. A origem dos dois vetores para o mesmo ponto. Então, está aqui. Ó, eu tenho um vetor A que vale 30. Não vou botar unidades, não. E o vetor C que vale 40. Traço as paralelas. Tem que ser feito com cuidado. Eu estou fazendo aqui rapidamente um esboço apenas. Tá? E a diagonal é o meu vetor resultante. E eu vou ter que achar, para achar o valor desse vetor, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Ou seja,
o valor de r ao quadrado é a soma do quadrado dos dois catetos, tá? Ou dos dois vetores. A ao quadrado mais c ao quadrado. Então vai ficar assim, que r ao quadrado é igual a, só para lembrar, a vale 30, c vale 40. Então, é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, r ao quadrado é 900 mais 1.600, e que r ao quadrado é igual a 2.500. A raiz de 2.500 é igual a 50 unidades. Então, R é igual a 50 unidades. Quem não quiser fazer essa conta, pessoal, é só lembrar do seguinte. Sempre que eu tiver catetos 3 e 4, ou múltiplos disso aí, 6 e 8, né? 9 e 12, o que vocês acharem como múltiplos, a diagonal sempre, nesse caso, 3, 4 vai dar 5. Tá? 30, 40 vai dar 50. 60, 80 vai dar 100. Então, vocês não precisam nem fazer conta, tá? Porque é proporcional a diagonal aqui. Então, eu tenho um vetor resultante que tem essa direção e que vale 50. Então, está aqui a letra A. Tá? Letra A, a nossa opção correta. Eu quero na número 14 um vetor resultante que é a subtração desses dois vetores. Vejam, a subtração ela é parecida, o início dela, com a adição. O que eu vou fazer? Eu vou trazer os dois vetores para uma mesma origem. Então, está aqui, eu vou trazer o vetor A para cá, que vale 30, né? O vetor C para cá, que vale 40. E qual a diferença da subtração para adição? É que eu não preciso fazer o paralelogramo. Eu só preciso ligar os dois vetores desse jeito. Ó. Mais nada. Isso representa o meu vetor diferença. O único problema é, esse vetor resultante, ele sempre vai apontar para aquele vetor que aparece primeiro ali na minha subtração. Tá? Que vem na frente ali. Então, ele vai apontar para A, desse jeito. Ó. A menos C é esse aqui. Agora, C menos A é esse aqui. Ó. Tá? Mas não é esse que eu quero. Eu quero esse vetor aqui que representa A menos C. Ó. Esse vetor aqui. E se vocês observarem, esse vetor continua sendo a hipotenusa do meu triângulo retângulo que tem catetos 3 e 4, ou 30 e 40. Então, ele continua valendo 50. Então, agora eu tenho um vetor resultante que vale 50 e tem essa direção aqui. Ó, tá? Pode ser que eu considere essa direção, esse sentido, menos 50. Então, vamos ver se a gente acha alguma coisa assim. Ó. Tá aqui. Ó, tá? Por quê, pessoal? Só tem sentido colocar mais e menos quando você tem vetores na mesma direção. Então, eu achei um vetor resultante nessa direção aqui. Ó. Então, eu posso dizer que para baixo é positivo, como eu posso dizer que é negativo. Nesse caso, eu escolhi negativo. Está aqui. Ó. Tá? O importante é você achar um vetor que tem essa direção, esse sentido, cujo módulo, sem ficar muito pensativo no sinal, seja 50. É o caso desse aqui. Tá? Aqui é só porque a gente está considerando que para baixo é negativo. Tá? Então, se eu tiver um vetor no sentido oposto aqui, ó, vai ser positivo. Então, opção correta, letra D. Letra D. Letra D. A menos... mais... não, estou aqui na outra. F. Letra D aqui, ó. A letra D. Tá? A questão 15, eu quero um vetor C menos A. Então, de novo, vocês não precisam nem fazer conta. Eu já sei que a operação invertida da subtração me dá um vetor oposto. Então, agora é a letra E. Ao invés de você ter aqui A menos C para baixo, agora C menos A é um vetor para cima, tá? Então, agora é a letra E. Tá aqui, ó, letra E. Eu quero um vetor, eu quero somar dois vetores que têm a mesma direção. Tá? Por que eu sei que eles têm a mesma direção? Que ambos fazem 30 graus em relação, tem uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal.
Então, são retas paralelas, tá? Vetores que têm a mesma direção são aqueles ou que estão na mesma reta ou que estão em retas paralelas, é o caso aqui. Então, se esses vetores têm a mesma direção, como é que eu faço a operação? Troco a operação vetorial, né, pela operação apenas com as intensidades. O valor de R é o valor de E mais o valor de F. Isso só pode ser feito quando você tem vetores na mesma direção, independente se é vertical, horizontal ou uma inclinação qualquer. Então, vai ficar assim, que o valor de R é igual ao valor de E, 40, mais o valor de F, menos 30. Então, eu tenho um vetor resultante que é 40 menos 30, que vai me dar 10 unidades. Então, se 10 é para cima, então o meu vetor resultante é um vetor R e que vale 10 unidades. E é só buscar lá nas respostas, que é a letra C. Né? Letra C. É um vetor também inclinado 30 graus para cima. Tá? Então, letra C. Vamos marcar lá. Está aqui a resposta correta. 17. Eu quero um vetor que representa subtração. Então, de novo, eu tenho vetores na mesma direção, eu troco a expressão vetorial com a intensidade. Então, vai ficar que R é igual a E, que vale 40, menos da equação, e F, que é menos 30. Então, agora vai ficar que R é igual a 40 mais 30, 70 unidades. Então, a gente já sabe que é esse vetor aqui, ó. Tá? Então, letra B. Letra B. Questão 18. Você vai somar dois vetores que não têm a mesma direção. Eles não são perpendiculares, tá? Nós dizemos, então, que eles são concorrentes. São vetores concorrentes, tá? Embora um vetor perpendicular também é concorrente, só que é uma concorrência especial, particular, que é onde o ângulo formado entre eles é de 90 graus. Então, como é que a gente soma vetores que não têm a mesma direção? Método do paralelogramo, tá? Principalmente se você tem apenas dois vetores, é o ideal, tá? Então, vamos lá. Trago os dois vetores para o mesmo ponto, então vou escolher esse ponto aqui, ó. Opa! Trago os dois vetores para o mesmo ponto, então vou escolher esse ponto. Então, vou colocar ali o vetor E, que vale 40, tá aqui, ó. Vou colocar aqui o vetor B, que vale menos 40, tá aqui. E agora, como é que eu faço? Traço as paralelas. Então, uma paralela em relação a E é uma reta inclinada a 30 graus. E uma paralela em relação a B é horizontal assim, ó. Tá? Então, meu vetor resultante é um vetorzinho para cá assim, olha. E o problema é calcular o valor dele, né? Eu já posso ver que ou é a letra A ou é a letra D, que há uma pequena inclinaçãozinha ali em relação àquilo ali. Eu ainda estou fazendo mal feito, mas se vocês fizessem bem feitinho, desenhadinho, vocês achariam isso bem melhor, tá? É um vetor um pouco inclinadinho daquele jeito ali. Então, como é que a gente resolve isso aí? Eu vou usar o outro quadro lá, tá? Para a gente poder resolver isso aí. Dá para fazer aqui mesmo, dá para o espaço que dá para trabalhar. Então, vai ficar assim, ó. Usando a lei dos cossenos. O valor do vetor resultante ao quadrado é o valor de um vetor. Como é que eu usei? Eu usei B e E. Cadê? Deixa eu fechar e abrir de novo, que aí volta ao que eu já tinha desenhado. Não voltou não. Então vamos lá assim. O valor do vetor resultante ao quadrado é igual ao valor de B ao quadrado mais E ao quadrado mais, quando eu estou somando é mais, tá? Mais 2 vezes o módulo de B. Módulo é o seguinte, se ele tiver o sinal negativo, tem que trocar pelo positivo, tá? O módulo de E, cosseno do ângulo, deixa eu ver se dá para desenhar aqui, cosseno do ângulo entre eles, ó, o cosseno de... agora cuidado, deixa eu voltar aqui para que vocês possam ver, ó. Quando você coloca lá o vetor E, que vale 40, o vetor B, que também em módulo vale 40, né? O que acontece? O meu vetor resultante, na lei dos cossenos, eu tenho que ter um ângulo entre os dois vetores que eu estou operando, olha, esse ângulo aqui. E ele não é
30 graus como está aqui. Ó. Ele não é 30 graus. Ele é o suplemento desse ângulo. Ou seja, 30 mais esse ângulo que eu vou chamar de θ dá 180 graus. Tá? Então, na verdade, eu tenho 150 graus. Olha. O ângulo entre os dois vetores é de 150 graus. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, quando você for fazer a lei dos cossenos, tem que fazer o valor do vetor resultante ao quadrado. Deixa eu abrir e fechar. O valor do vetor resultante ao quadrado é igual a b ao quadrado mais e ao quadrado mais, porque eu estou somando módulo de b, módulo de e, cosseno de 150 graus. Cuidado com isso, tá? E se você for na tabela... Vamos trocar isso aqui, ó. Vamos lá. R ao quadrado é igual a b menos 40 ao quadrado. Quem quiser já podia botar até positivo, porque qualquer número ao quadrado vai dar positivo o valor, tá? Mais e ao quadrado, que é 40 ao quadrado, mais 2 vezes 40 vezes 40. Vamos lá, agora, quanto vale o cosseno de 150? Então, você tem que pegar a sua calculadora, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Aqui, ó. Calculadora. 150 cosseno, trigonometria, cosseno, menos 0,87, aproximadamente. Menos 0,87. Cadê você? Aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual a... aqui vai me dar 1.600, tá? 40 ao quadrado vai dar 1.600, mais 1.600. Agora, veja, olha só. Esse cosseno aqui é menos 0,87 aproximadamente, ó. Tá? Então, vai ficar... todo esse termo aqui vai ser negativo. Então, vai ser... isso aqui vai me dar 3.200, ó, 3.200 vezes 0,87, 3.200 vezes 0,87, cadê? Vou botar assim, vezes 3.200 é igual a 2.771. 2.771. 2.771. Menos 2.771. Então, R ao quadrado vai me dar 3.200, né? Menos 2.771. Então, vamos lá. Cadê minha calculadora? Não, para cá. Deixa eu botar aqui mais 3.200 é igual a 429. 429. Vamos voltar aqui. Então, R é a raiz de 429. Aí, de novo, a gente tem que pegar a nossa calculadora para tirar a raiz. 429 raiz. Cadê você? Deixa eu ver se eu já acho aqui, ó, raiz quadrada. 20,7, 21 aproximadamente. 20,7, 21. Então, R é um vetor que vale 21, inclinadinho desse jeito assim um pouquinho, ó, tá? Ó. Então, 21 unidades assim. Aí você vai lá nas respostas, ó. Então, tá aqui, ó, o vetor para cima 21 é a letra D, tá? Letra D está aqui marcando como correto, tá bom? 19. Eu quero B menos E. Agora é uma diferença vetorial. Mas é muito parecido com vetores perpendiculares. Como é que você faz? Traz os vetores para o mesmo ponto, como se fôssemos somá-los. Assim, ó. Trago o vetor E para cá, que vale 40. Trago o vetor B para cá, que vale menos 40. E o vetor subtração é a reta que liga os dois vetores assim, ó. Tá? Então, lembrando sempre que ele aponta para aquele que aparece primeiro. Então, ele vai
apontar para baixo assim, ó. Então já sei que meu vetor resultante é esse aqui, ó. Tá? Quem quiser não precisa nem fazer conta, porque não tem outra opção que não seja diferente dessa. Tá? Se tivesse um vetor inclinadinho desse jeito, grande desse jeito, com menos 60, menos outro valor, você poderia até fazer a conta, tá? Mas eu já tenho certeza que é aquele ali. Tá? Agora, se você quiser confirmar, é só lembrar o seguinte, olha. O valor de R ao quadrado é o valor de B ao quadrado mais o valor de E ao quadrado. Agora, olha a diferença. Menos 2 vezes o módulo de B, o módulo de F, de E, cosseno do ângulo entre eles, que nós já sabemos que é de 150 graus, e que vale menos 0,87. Ó. Tá? Qual é a diferença? Esse menos com esse menos vai fazer aquele 2.771 virar mais 2.771. Então, R ao quadrado vai me dar 3.200, porque isso aqui vai me dar 1.600, 1.600 vai dar 3.200, mais 2.771. Isso vai me dar quanto? Vai me dar que R é raiz quadrada de... Isso aqui vai me dar 5.971, se eu não errei a conta, tá? É isso mesmo. 5.971. Aí você vai lá na calculadora e tira essa raiz. 5.971, cadê? Deixa eu limpar isso aqui. 5.971 raiz quadrada, 77. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso teste. 71. Então, eu já sei que esse vetor é um vetor para baixo, assim, olha, né? E que vale 71, 77, e que está aqui, ó, letra E. Tá? Então, letra E, vamos marcar lá, letra E. E a questão 20, você tem a operação com os dois vetores trocados. Era B menos E, agora é E menos B. De novo, nós não precisamos fazer conta, porque simplesmente essa inversão vai me dar um vetor oposto, que é a letra B. Então não precisa nem fazer conta. Quem quiser é só refazer aqueles cálculos, tá? Então vai ficar assim, ó. Letra B. Letra B aqui, ó. Tá bom? 21. Eu quero obter as componentes desse vetor nessas duas direções indicadas aqui, que eu estou chamando de x na horizontal e y na vertical. Então, como é que a gente faz isso? Projeta ortogonalmente os vetores naquela direção, olha. E aí, quando você projetar ortogonalmente, fazer subir aqui através de um ângulo de 90 graus até atingir a borda do vetor, tá? Então, esse pedacinho aqui, olha, é o vetor que eu vou chamar, ou a componente que eu vou chamar de F na direção X, olha. E quando você faz a mesma coisa na vertical, opa, deixa eu ficar tão feia essa projeção aqui, ó. Então, quando você projeta também aqui, formando um ângulo de 90 graus, aqui, você tem que esse pedacinho aqui, ó, é F na direção... Deixa eu fazer uma coisa, né? Deixa eu aumentar um pouquinho essa figura para que a gente possa ver melhor. Deixa eu só fazer assim, tá vendo? Vamos trazer você para cá para não atrapalhar a gente. Pronto. O que eu fiz aqui? Pronto, já foi. Então olha só, o que a gente vai fazer? Então a gente vai traçar aqui, ó, fazer uma projeção ortogonal aqui, e esse pedacinho, nossa, a sensibilidade é muito ruimzinha desse programa. Esse pedacinho aqui vai ser a minha componente. Então esse pedacinho é minha componente F na direção X, né? Vou projetar ortogonalmente esse pedacinho aqui, F na direção Y. O ideal é fazer isso bonitinho no caderno, com régua e tudo mais. Tá? E a pontinha do vetor tem que terminar certinho ali na projeção. Tá? Tem que
tem que terminar ali certinho na projeção. Nossa, o meu plot aqui está horroroso. Então é isso. E aí como é que a gente vai fazer? Olha só, se você pensar nesse triângulo retângulo que se formou aqui, em relação a 70 graus, fx é o meu cateto adjacente ao ângulo, vizinho ao ângulo. Tá? E quando você pensar nesse mesmo triângulo retângulo, esse cateto aqui tem o mesmo tamanho de f na direção y. Tá? Então, eu posso trabalhar em cima daquele triângulo retângulo. E aí f na direção x é o meu cateto adjacente ao ângulo. E, por definição, cateto adjacente pela hipotenusa, que nesse caso é o meu vetor f, é igual ao cosseno daquele ângulo por definição. Tá? Cosseno de 70 graus. Olha. Cosseno de 70 graus. Então, f, cateto adjacente pela hipotenusa, é igual ao cosseno daquele ângulo. E aquilo ali vale aproximadamente 0,34. Segundo o que está ali, tá? Então vai ficar assim, galera. Fx. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar para ficar mais limpinho aqui. Ó. F na direção x dividido por f é igual a 0,34, que é o cosseno. E que f na direção x é f. Opa, mas f vale 40. Né? Eu estou jogando esse f para o outro lado, para o segundo membro. Vai ficar 40 vezes 0,34. Então, isso vai me dar quanto? 4 vezes 34, 16, 1, 12, 13. Acrescento um zero, volto duas casas decimal, 13,6. Agora, percebam, aqui você tem dois algarismos significativos. O seno e cosseno tem dois algarismos significativos. Então, eu vou colocar também esse vetor com dois significativos, que vai me dar 14. Tá? Então, f na direção x é um vetor aqui, uma componentezinha aqui, ó. Eita, vetorzinho difícil de desenhar. É um vetorzinho f na direção x que vale 14 unidades. Ou 14 newtons, que aqui eu estou trabalhando com força realmente. Aqui, vamos lá, vamos para Fy. Quanto vale Fy? Por definição, Fy tem o mesmo tamanho desse cateto que é oposto ao meu ângulo, tá? Então, por definição, deixa eu limpar tudo aqui. Cateto oposto Fy pela hipotenusa, que é f, é igual ao seno daquele ângulo. E o seno daquele ângulo vale 0,34. Então, vou botar isso no lugar. Perdão, 0,94. Né? 0,94 é o seno. Então, f na direção y é igual a f, que vai para lá multiplicando, que eu sei que vale 40, vezes 0,94. Isso vai me dar 4 vezes 94, 16, 1, 36, 37, né? 38 aproximadamente. Ó. Então, esse meu vetor vale 38. Então, a melhor resposta para representar a minha decomposição é a letra C. 38 e 14, ok? Por que eu apaguei esse vetor f? Porque vocês percebam o seguinte, a decomposição é como se eu trocasse o vetor real por dois vetores equivalentes. Seria isso, é como se fosse o inverso da soma. Tá? Então, quando você soma dois vetores perpendiculares, você encontra aquele que está na diagonal. Agora não, eu tenho um vetor que está atuando na diagonal e eu quero saber qual é o efeito dele nessas direções perpendiculares. Então, ele não me interessa mais. O que me interessa são os efeitos desse vetor nessas duas direções. Então, as componentes deles Fx 14 newtons, Fy 38, letra C. Deixa eu fechar aqui, letra C. 22. Aqui nós vamos estudar brevemente as leis de Newton e dinâmica, então a gente vai ter que aprender a decompor a força-peso nas direções do plano inclinado, como está acontecendo aqui, que é essa direção aqui, ó. Deixa eu trazer você para cá, que é essa direção aqui, tá? E na direção perpendicular a ela, que a gente chama de direção normal, que é essa aqui. Então, eu peço o seguinte, qual as componentes do peso nessas duas direções que eu estou chamando de x e de y? Então, vamos lá.
Vou fazer uma projeção ortogonal nessa direção. Então, eu tenho aqui P na direção que eu vou chamar de X. Ó. Vou projetar esse vetor nessa direção e eu tenho aqui P na direção que eu vou chamar de Y. Agora, percebam, se o plano inclinado faz 90 graus com a horizontal, significa o seguinte, que temos aqui a vertical, né? A vertical significa que a minha normal faz o mesmo ângulo com a vertical, 55. Então está aqui. Ó. Então isso é uma coisa importante para vocês guardarem. O ângulo entre a vertical e a normal é igual a do plano inclinado e da horizontal. Então esse ângulo é 55, esse aqui também é 55, tá? Então, gravem isso. Deixa eu limpar isso aqui para melhorar isso aqui. Ó. Então, você tem aqui P na direção X, tá? Ó, P na direção X. Você tem aqui P na direção Y. E eu sei que esse ângulo aqui é igual àquele ali. Ó. Não pode esquecer isso. Ou seja, o ângulo entre a normal e a vertical é igual ao ângulo entre o plano inclinado e a horizontal. Tem que guardar sempre isso. Então, sabendo disso, a gente pode trabalhar nesse pequeno triângulo retângulo aqui. Ó. Ficaria assim, quer ver? Você tem assim o peso, que é a linha diagonal. Você tem aqui PY, que está para cá. Tá? Esse ângulo aqui é de 55 graus. E você tem aqui o cateto oposto assim. Vocês podem ver que esse cateto oposto ele é igual a PX. Olha. Então, vamos lá. Quem vai ser PX? PX, se você der uma olhada aqui... Opa, olha só. Esse aqui não é... Cadê você? Deixa eu apagar. Eu não queria ter apagado tudo. Eu ia tirar só o X ali. Aquele ali é só o P. Deixa eu refazer a figura. Então, você tem PY para cá, P para cá. Né? E PX tem esse tamanho aqui. Ó. PX teria esse tamanho aqui. Ó. E esse ângulo aqui é de 55 graus. Tá? Então, vocês vejam que PX é o meu cateto oposto e o meu PY é o meu cateto adjacente. Então, como é que eu acho um e o outro? Usando as definições de trigonometria no triângulo retângulo. Deixa eu jogar essa ferramenta para cá para abrir um espaço claro aqui. Ó. Vou começar por PY. Cateto adjacente pela hipotenusa é igual ao cosseno de 55, tá? Nesse caso. E eu estou dando um cosseno ali, que é 0,57. 0,57, sabendo que o peso vale 50 newtons. Tá aqui, ó. Então, isso aqui vale 50 newtons. Então, vai ficar assim, que PY é igual a 50, que vai para lá multiplicando o cosseno, 0,57. Então, 5 vezes 57 vai me dar 35, 3, 25, 28. Acrescento um zero, volto duas casas decimais, 28,5, 29, com dois significativos. Tá? Então, você tem PY 29. E como é que ficaria PX? PX é o cateto oposto. Olha. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui PX sobre P, que já é 50, é igual ao seno, por definição, cateto oposto pela hipotenusa é o seno. E o seno é 0,82. Olha. Então vai ficar que PX é igual a 50 vezes 0,82. PX é igual a 50 vezes 0,82. Então você vai ter 5 vezes 82, 10, 1, 41, né? Acrescento, volto, 41. PX vale 41 newtons. Então, vamos lá. Você vai ter um vetor. Então, a resposta seria assim, ó. Cadê você? Deixa eu limpar aqui. Você tem que ter P para cá, né? Um vetor que vale 29 newtons para cá, um vetor que vale 41 newtons para cá. Ó. Então, se você for dar uma olhada lá na sua figura, é a letra A, a resposta correta. Letra A. O resto
Todos eles. Aqui está trocado, tá? E essas aqui não são projeções ortogonais, porque a projeção ortogonal ela parte da minha componente até o vetor. Tá? Ela parte da minha componente formando um ângulo de 90 graus até a ponta do vetor. Então, é a letra A opção correta está aqui. Ó. 23, eu peço para que vocês façam uma operação envolvendo multiplicação de um vetor por um escalar. Então, o que significa essa operação vetorial? Que eu não quero somar o vetor G com o vetor H, mas 3 vezes G. O que vem a ser 3 vezes G? Um vetor aqui, ó, que é 3 vezes maior que G. Então, está aqui, ó, 3G, equivale a 60 unidades, assim. Ó. Qual é o vetor 2H? O vetor 2H é um vetor que tem 2 vezes o tamanho de H. Então, você tem um vetor que vale 80 desse jeito. Ó. E se eu quero somar esses dois vetores, eu tenho que usar o método do paralelogramo, né? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu limpar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vou trazer os dois vetores para o mesmo ponto. Então, está aqui 3G. 3G que vale 60 unidades e 2H que vale 80 unidades. E já que vale 80 unidades. Vou traçar aqui as paralelas. Ó. Então, esse é o meu vetor resultante. Quanto ele vale? Ele vale eu não sei, tem hora que ele aceita o toque, tem hora que ele não aceita o toque. Engraçado pra caramba. Deixa eu trazer para cá para a gente terminar a nossa aula. Então, ficaria assim. Ó. Aqui você tem o vetor 3G, que vale 60 unidades. Aqui eu tenho o vetor 2H, que vale 80 unidades. Né? Traço as paralelas, e aí o meu vetor resultante é esse aqui, que eu nem preciso fazer conta. Por quê? Porque eu sei que se eu tenho um vetor múltiplo de 3, múltiplo de 4, que nesse caso é 60 e 80, 3, 4 dá 5. 6, 8 dá 10. Então, 60, 80 dá 100. 100 unidades nessa direção. Então, é só você ir lá nas suas respostas, qual é o vetor que tem 100 unidades. Nenhum deles, pessoal. Aliás, foi uma falha minha aqui, tá? Tá errado aqui. Eu teria que colocar aqui 100. Tá? Eu botei 10. Eu vou até corrigir isso aqui para vocês, tá bom? Eu não lembro se alguém me escreveu. Eu acho legal quando alguém faz esse tipo de alerta, né? Gilberto, tem uma opção correta na tal questão? Então, aqui considerem 100. Eu vou corrigir depois essa figura aqui. Ó. Corrigir agora mesmo. 100 para estar correto. Tá? Vou colocar aqui também menos 100 para ficar coerente. Tá? Mas seria 100 e não 10 unidades. Eu não percebi isso aí. Tá? E depois a gente corrige isso aí, então. Tá bom? Então, no princípio não tem nenhuma resposta correta. Porque se a intensidade ficou errada, está tudo errado. Está toda errada a questão. Mas poderiam ter me mandado uma mensagem alertando sobre isso. Eu adoro o aluno que faz isso, tá? Desculpe, eu acho importante o aluno que faça isso. Por último, dados esses 3 vetores, eu quero que vocês façam a soma vetorial, a operação vetorial, usando o método do polígono. Então, como é que o método do polígono trabalha? Você tem que... Deixa eu diminuir isso aqui, para a gente poder fazer a figura aqui. Ó. Você tem que colocar, escolhe um dos vetores, eu prefiro começar pelo primeiro que aparece na relação da operação, e você vai alocando esses vetores no espaço. Tá? Então, vou começar assim, eu vou colocar aqui o vetor G, né? Vou botar aqui o vetor G. Ó. O ideal é você fazer no caderno, usando o tamanho certinho do vetor que está ali, tá ok? Para ficar bonitinho o resultado final. Então, está lá o vetor G, mais H. Então, quando você está somando, é só pegar um vetor e o início de um você coloca no final do outro, assim, ó. Tá aqui, vou colocar aqui o vetor H, ó, do tamanho que ele está ali na figura. Ou pelo menos eu vou tentar. Tá? Menos o vetor I. Ora, mas como é que eu vou colocar menos o vetor I?
Quando você tem uma subtração, o que você faz? Ao invés de colocar o vetor i como se estivesse somando assim, ó, você faz o contrário. Você coloca o vetor i... Cadê você? Ó? Você coloca o vetor i assim oposto, ó, ao contrário desse jeito, ó, tá? E o meu vetor subtração, ele vai ser ele representa a ligação. Olha a besteira que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu tenho que pegar o vetor i. Mas como é que ele é? E meu vetor menos i, perdão, o meu vetor menos i, ele é assim, ó. Menos i é um vetor assim. Então eu vou pegar esse vetor menos i e acrescentar no final lá daquela relação que está lá, assim, ó. Vou trazer ele para cá, assim, ó. Aqui o vetor menos i desse jeito, ó. Menos i. E aí o meu vetor resultante, ele é o início do primeiro vetor ao final do último. Então isso aqui, ó, é esse vetorzinho pequenininho que está aqui. Eu vou até mudar de cor para que vocês possam perceber. Ó. É esse vetorzinho aqui. Ó. Cadê você? Aqui, ó. Cadê? Ó, esse vetorzinho aqui. Ó. Pequenininho desse jeito. Tá? Então, na verdade, uma subtração ela nada mais é do que uma soma. Mais uma soma daquele vetor inverso que você tinha. Tá? Então, eu vou somar G com H mais menos I. Mais menos I é para baixo. Aí você vai colocando como se eu estivesse fazendo uma soma. Tá? Então, o vetor resultante é o início do primeiro ligado à ponta do último vetor que você colocou. Então, é aquele vetor pequenininho que está ali. Então, a forma correta de representar é a letra E, que está aqui. Ó. A letra E que está aqui. A minha figura ficou esquisita aqui porque os meus tamanhos aqui estão horrorosos. Tá? Mas peguei G, peguei H, peguei menos I, tá vendo aqui? Ó? E aí você liga o início do primeiro vetor ao final do último vetor, e aí você tem um vetor resultante daquela operação letra E. Deixa eu fechar aqui, ó. Letra E aqui, tá bom? Gente, então é isso aí. Me desculpe pela demora dessa correção. E esse mês de julho a gente vai usar para fazer as revisões do que vocês já viram, né? Algarismo significativo, notação científica, que mais? Operações vetoriais. E agora a gente vai ter uma semanazinha de recesso aí. Eu vou deixar mais essa semana para que vocês possam fazer essas revisões do que a gente já viu até aqui. E a gente volta em agosto, dando continuidade aí ao nosso programa que está lá no nosso blog, tá? Quem tiver dúvida sobre os conteúdos que nós precisamos de ver até o final do ano, é só dar uma olhada lá no blog, ok? Mas a gente vai conseguir ver tudo com tranquilidade até o final do ano. Fica um abraço para vocês, tá? E não deixem de estudar, tá bom? Boa semana para vocês, um bom dia.